Hoje iremos falar sobre 3 coisas que te fazem tocar notas mais agudas no trompete em 24 horas de estudo. Hoje vamos falar sobre 3 fundamentos principais se a gente quer conseguir tocar notas mais agudas no trompete, principalmente dentro desse tempo, com 24 horas de estudo. Estudando 24 horas, você consegue tocar notas mais agudas que você já toca no trompete. Porém, entretanto e todavia, existem uma série de coisas que a gente deve fazer para conseguir chegar nesse resultado, coisas que nós devemos estudar para alcançar esse resultado, mas principalmente essas 3 coisas aqui não podem faltar, senão você não vai conseguir tocar notas mais agudas que você já toca, você não vai conseguir sair desse nível que você está empacado há tanto tempo. Então, antes disso eu queria falar com vocês sobre a seguinte coisa. O que são, então, essas 3 preciosidades que nós devemos tomar muito cuidado, que nós devemos evoluir, que nós devemos cuidar para avançar e melhorar cada vez mais no trompete para conseguir tocar notas mais agudas neste instrumento. O que são, então, essas 3 coisas? Então, agora que todos vocês já estão por aqui, já estão todos comigo nesta live, neste ao vivo aqui, mais um episódio do programa Mais Agudo, então bora conversar. Gente, as 3 coisas que faz o trompetista tocar notas mais agudas que ele já toca são os lábios, que a gente chama de embocadura, né? Todo esse conjunto. Lábios, a gente tem só isso aqui, né? Mas eu falo lábios para vocês entenderem que é o conjunto inteiro da embocadura. Isso envolve o canto dos lábios, o queixo, o maxilar, o próprio lábio, certo? Isso envolve também, claro, os seus dentes, a sua língua. Então, a embocadura é a primeira coisa que você precisa se atentar em melhorar se você quer conseguir tocar notas mais agudas no trompete. A segunda coisa é o ar. Sem um bom controle do seu ar, sem um bom ar, você não vai conseguir tocar as notas agudas no trompete. Porque pra gente tocar as notas agudas, eu costumo dizer que é assim, 30% é embocadura, 70% é puro e completo controle da coluna de ar. Se você quer tocar notas mais agudas, você precisa desenvolver um bom controle da sua coluna de ar, porque sem esse bom controle, você não vai conseguir tocar as notas agudas. É por isso que a primeira coisa que te fará tocar notas mais agudas é a embocadura e o segundo lugar é o nosso ar, é a nossa respiração. E na respiração a gente compreende tudo, desde a inalação do ar até mesmo a exalação do ar. E aí há uma terceira coisa, que se vocês analisaram bem, eu falei que para tocar notas mais agudas que a gente já toca, precisamos de 30% de melhorias na embocadura e 70% de melhoria na nossa coluna de ar. Aí a gente fechou 100%, certo? Errado. Por mais que a gente fechou 100% nas 2 primeiras coisas, há a terceira e para mim a mais importante e fundamental coisa para se tocar trompete, que é o quê? Tocar mais fácil, tocar mais leve, tocar sem apertar o bocal na boca. E isso é o estudo quem faz. Então, nós temos uma divisão aí muito clara e simples. Você precisa focar 30% na sua embocadura, 70% na sua coluna de ar, certo? Certo. Porém, também devemos focar tanto a embocadura quanto a coluna de ar no estudo do trompete. E nós, para que a gente estuda esse trompete? Para a gente tocar mais fácil. Por que a gente toca o trompete e estuda o trompete? Por que a gente fica estudando sem parar? Para a gente conseguir tocar cada vez mais fácil, cada vez mais leve, então apertar cada vez menos o bocal na boca, para que a gente consiga tocar de uma forma realmente eficiente, de uma forma realmente eficaz. E se você não trabalha, a sua embocadura, a sua respiração e não estuda a embocadura e a respiração, focando em tocar mais leve, em tocar com mais tranquilidade, com menos esforço e tocar de forma mais fácil, você não vai conseguir tocar notas mais agudas no trompete. E o grande lance que muitos trompetistas deixam de lado é exatamente isso. Não basta você corrigir a sua embocadura, não basta você ir lá e aprender uma técnica de respiração se você não estudar. E não estudar buscando um objetivo, tocar o trompete mais fácil, tocar mais leve. Se você estuda para tocar mais fácil e para tocar mais leve, automaticamente novas notas agudas vão aparecer. Você vai conseguir tocar notas mais agudas que você já toca. Você vai expandir a sua tessitura, o seu range de distância no trompete, tanto para o agudo quanto para o grave. Essa aqui que é a grande sacada que nós devemos ter. Mas, então, entendam,
as 3 coisas pra gente tocar notas mais agudas que a gente já toca no trompete. Em 24 horas de estudo, as 3 coisas que a gente precisa é da embocadura, do nosso ar, do controle do ar e do estudo, certo? A embocadura para fortalecer a embocadura, corrigir problemas e tudo mais. O nosso ar para a gente respirar da maneira correta, tanto na hora de puxar quanto na hora de soltar o ar para fora. E claro, a terceira coisa que é o estudo. E a gente estuda para tocar mais fácil e para tocar mais leve. Então essas são as 3 coisas que fazem você tocar notas mais agudas no trompete. Agora, quais são as coisas, né? O que não são essas 3 coisas que te fazem tocar notas mais agudas? Entenda o seguinte, eu falei que embocadura é uma coisa que te faz tocar notas mais agudas no trompete, mas a embocadura também faz você não tocar notas mais agudas no trompete. Se você, quando você está tocando, você sabe, muda a sua embocadura, você quebra a sua embocadura porque você vai para a região mais aguda, tem gente que faz... Se você faz esses tipos de movimentos, né, os pivôs, como a gente chama, na sua cabeça, no bocal, se você faz esses movimentos para tocar trompete, já significa que você está quebrando a sua embocadura. E essa não é uma coisa que vai te fazer tocar notas mais agudas. Você tentar tirar notas mais agudas, mexendo a sua embocadura, quebrando, mudando a sua embocadura, não é o que vai te fazer tocar notas mais agudas. Ah, Pedrinho, eu não consigo tocar notas mais agudas porque eu não tenho a embocadura certa. Mas é justamente por você buscar essa embocadura certa que você fica mudando a sua embocadura e você quebra e muda a sua embocadura sem parar. E isso é o que não te deixa tocar notas mais agudas. Enquanto você criar uma boa embocadura é o que vai te fazer tocar notas mais agudas no trompete, você desenvolver uma boa embocadura, você ficar quebrando, fazendo pivô e mudando a embocadura o tempo todo, é exatamente o que vai te atrapalhar para tocar as notas mais agudas. Mas não é só isso, que não é uma coisa que vai te ajudar com os agudos. Outra coisa, a respiração. Olha, pensem bem nisso. Olha como uma coisa é espelho da outra. Eu falei que para tocar notas mais agudas precisamos de uma boa embocadura. Mas eu também falei que é uma má embocadura com quebras e com muitas mudanças que te faz não conseguir tocar as notas agudas no trompete. Eu também falei que é o ar, que é a respiração que vai te fazer tocar notas mais agudas no trompete. E é exatamente a maneira errada de respirar que não vai te deixar tocar notas mais agudas no trompete. Então, se você ficar quebrando a embocadura, mudando a embocadura, isso é uma coisa que não vai te ajudar a tocar as notas mais agudas no trompete. Se você ficar respirando do jeito errado, independente da técnica que você usa, essa é mais uma coisa que não vai ajudar você a tocar as notas agudas, não vai fazer você tocar as notas agudas. Você precisa respirar da maneira correta. E finalizo dizendo que tocar forçando. Gente, enquanto a gente tem 3 coisas que fazem tocar notas mais agudas, também tem as 3 coisas que te impedem de tocar as notas mais agudas. E a terceira coisa, do mesmo jeito que eu disse, que é a terceira coisa, é o que faz você tocar as notas agudas de fato, é também aqui a terceira coisa que não deixa você tocar as notas agudas. E vocês vão pensar comigo o seguinte, terceira coisa que você não pode fazer é tocar com força, tocar forçando. Então, a embocadura te faz tocar notas agudas se for da maneira correta, sim. Se você fizer da maneira errada, não vai te deixar tocar as notas agudas. Então a gente já veio para um extremo aqui. O ar faz a gente tocar notas mais agudas? Com toda certeza. O ar da maneira certa, a respiração da maneira certa. Porque se você não respirar da maneira certa, você também não vai conseguir tocar as notas agudas. Acaba por aí? Não. Temos que estudar para tocar trompete. Como? Para tocar trompete mais fácil e com mais leveza. Isso aí vai fazer vocês tocarem notas mais agudas assim muito tempo, em muito pouco tempo. Enquanto em 24 horas de estudo, com todas essas coisas alinhadas, vocês conseguem tocar notas mais agudas, se você estuda, toca de forma leve e tenta tocar cada vez mais fácil, cara, com 4 horas de estudo, não 4 horas seguidas, com 4 horas, boas 4 horas de estudo, você já vai conseguir tocar pelo menos meio tom acima do que você já toca. Porque você está estudando para tocar mais leve, tocar mais fácil automaticamente. Você vai tocar notas mais agudas que precisam de mais força e de mais dificuldade. Só que o contrário também. Quando você toca forçando, quando ao invés de você estudar para tocar leve, você estuda de qualquer forma e você acaba forçando o bocal na boca, é aí que as coisas começam a sair fora do nosso eixo. Porque, é forçar o bocal na boca que te faz respirar da maneira errada. É forçar o bocal na boca, somado à maneira errada de respirar,
que te faz ter uma embocadura errada. Então, ao mesmo tempo, as 3 coisas que te fazem tocar notas mais agudas, que é embocadura, respiração e o estudar para tocar mais leve, é o que te faz não conseguir tocar as notas agudas, é deixar a embocadura zoada, com quebras e mudanças, respirar do jeito errado e ficar estudando aí, forçando o bocão na boca. É exatamente isso que vai impossibilitar vocês de conseguir tocar essas notas agudas. Agora, beleza. Então são 3 coisas. Eu preciso de embocadura, eu preciso de respiração e eu preciso de estudo. Agora eu pergunto para vocês, qual é os tipos de lábios que existem? Quais são os tipos de respiração que existem? Quais são os estudos que existem? Gente, primeira coisa, lábio é diferente de uma pessoa para outra. Eu tenho o lábio um pouco mais fino, ao mesmo tempo que o de cima é mais fino, o de baixo é mais grosso. Tem gente que tem o lábio de cima mais grosso, de baixo mais fino. Tem gente que no contexto geral tem os lábios muito mais grossos. Outras pessoas que têm um lábio muito mais fino. Lábio é uma variável. O que você precisa de uma boa embocadura? Prender o canto dos lábios, esticar o queixo na medida do possível, não fazer nenhuma bolsa de ar. É assim que você vai conseguir ter uma boa embocadura, independente do lábio que você esteja. Então, quais são os tipos de lábios? Todos. Tem lábio torto, tem lábio que é simétrico, né? Meu lábio não é nada simétrico. Aqui, esse lado aqui tem mais carne que esse. Enfim, todo mundo tem as suas próprias características, tem as suas individualidades. Então, todos os tipos de lábios foram feitos para tocar as notas agudas no trompete. Só tem que configurar a embocadura corretamente. Quais tipos de respiração existem? Existem várias, mas existem 3 principais. Existem a respiração de abdômen, que a gente usa essa parte aqui para respirar. Existe a nossa respiração intercostal, que a gente usa aqui o meio das costas. E também existe a respiração torácica. Dessas 3 respirações, a que menos funciona é a intercostal. Essa respiração que a gente usa, essa parte aqui, ó. Essa é a respiração que menos funciona. Agora, respiração de abdômen, respiração torácica, são respirações que vão fazer você tocar as notas mais agudas no trompete. Agora, quais estudos de trompete que existem para tocar as notas mais agudas? Existe a nossa rotina de estudos de fundamentos, de técnica de trompete, que é uma rotina que a gente deve fazer todos os dias, certo? Um estudo diário, que é a nossa rotina de estudo. Existem os diversos métodos, que o método são maneiras de complementar a sua rotina de estudo. Às vezes você pode usar os próprios métodos na sua rotina de estudo, mas diferentes métodos complementam a sua rotina de estudo. E a última coisa, o repertório, estudar o repertório. Quando a gente estuda repertório nas notas agudas, a gente também consegue tocar notas mais agudas, porque a gente vai pegando o nosso limite e vai expandindo pouco a pouco o nosso limite, vai expandindo e vai expandindo. Vai chegar um momento que a gente vai estar conseguindo tocar as músicas que a gente tanto sonha em tocar. Mas então, existem diferentes tipos de lábios, diferentes tipos de respiração, diferentes tipos de estudo. Agora, existe a maneira correta de fazer cada uma dessas coisas. A maneira correta de mostrar, de montar a sua embocadura, a maneira correta de você fazer a respiração certa, a maneira correta de você estudar o trompete, estudar a rotina, estudar os métodos, estudar o repertório, tem que dar pausas. E aí tem muito trompetista que aí confunde essas 3 coisas. Eu falei que a embocadura, a respiração e o estudo faz tocar notas mais agudas no trompete, e tem trompetista que acha que uma dessas coisas só vai fazer. Então, é isso que eu digo. O que os trompetistas mais confundem sobre essas 3 coisas? É achar que uma coisa só vai resolver. Ah, eu vou usar uma técnica de embocadura que eu vou tocar notas mais agudas. Não vai. Ah, eu vou respirar que nem tal fulano que eu vou tocar notas mais agudas. Não vai. Ah, mas eu vou só estudar trompete que eu vou tocar notas mais agudas. Não vai. Não vai. Você precisa de uma boa embocadura, de uma respiração adequada e do estudo certo, do estudo para tocar mais fácil, tocar mais leve. Uma só dessas coisas não vai te fazer tocar notas mais agudas. Ah, acho que eu não estou conseguindo tocar notas mais agudas. Eu acho que a minha embocadura está errada. Mas será que a embocadura é o ar ou é o estudo? Ah, eu acho que o ar que eu estou usando, o jeito que eu estou respirando não é o jeito certo para tocar as notas agudas. Mas será que é o ar ou é a embocadura ou é o estudo? São 3 coisas, gente, que andam alinhadas. Embocadura, respiração e o estudo do trompete. Se você não deixar a sua embocadura sem problemas e forte o suficiente para tocar as notas agudas, não respirar da maneira mais correta e mais adequada possível, e além de tudo não estudar para unir essas coisas e tocar mais leve, tocar com mais facilidade o trompete, você vai continuar sofrendo para tocar notas mais agudas. Você vai continuar, sabe, na mesma.
Você vai continuar na mesma. Então assim, aquele cara que pega, bicho, pô, o cara pega, vai tocar e... E vai subindo a cabeça e baixando o trompete, ou o contrário. Sabe, a pessoa que vai erguendo, o cara que faz essa bolsa de ar. Cara, tudo isso são coisas que não vão deixar você tocar as notas mais agudas no trompete. Sabe, a respiração. O cara respira assim, ó. Que respiração que é essa que você respira, sabe, com o nariz pra tocar trompete? Tá errado. Aí o cara vai estudar. Só toca de qualquer jeito, não para pra prestar atenção. Não é assim. Existem formas corretas de corrigir a embocadura, de respirar e, claro, existe também a maneira correta da gente estar estudando. Se a gente não faz isso da maneira errada, se a gente não faz isso, aliás, da maneira certa, mas só faz da maneira errada, não tem como a gente conseguir tocar notas mais agudas no trompete. E por que que essas três coisas são tão importantes? Por que que é tão importante você ter uma boa embocadura, uma embocadura correta, respirar da maneira correta, você estudar do jeito certo? Porque são essas três coisas juntas e alinhadas que te farão tocar notas mais agudas no trompete. Só que além disso, é essas três coisas juntas que melhoram a sua sonoridade, que melhoram a qualidade e a velocidade da sua articulação. É a embocadura somado ao ar, somado ao estudo do trompete, que te ajuda a ter mais resistência, que te faz ter mais resistência no trompete. Uma dessas coisas sozinhas não vai adiantar nada, não vai mudar nada, você vai continuar na mesmice. Agora, todas essas coisas juntas em prática, aí sim. E essas três coisas são muito importantes, não só para as notas agudas. As notas agudas são consequência de uma boa sonoridade, de tocar sem forçar, de tocar de uma maneira relaxada, de respirar do jeito certo para o instrumento colaborar com você e não te atrapalhar. Então existe uma maneira correta de fazer as coisas. Só que tem que alinhar. Tem que alinhar essas três coisinhas que eu falei. Tem que alinhar a embocadura, tem que alinhar a respiração, tem que alinhar o jeito de tocar mais leve. Porque sem isso, gente, de verdade, não dá. Sem isso, não dá para tocar notas mais agudas. E essas coisas são muito importantes, porque além dos agudos, aumenta a resistência, melhora a sonoridade, melhora a flexibilidade, melhora a articulação. Melhora tudo no trompete. Não é à toa. E além de tudo isso, existe, para mim, o maior benefício dessas três coisas juntas. Quando a gente soma a embocadura correta, com a respiração mais eficiente possível, com a maneira de estudar que mais dá resultado, é através disso que a gente evolui. Qual que é o maior benefício de fazer bem essas três coisas, a embocadura, a respiração e o estudo? Que você vai evoluir. E quando você evolui, você avança no trompete, tudo evolui, tudo avança, vai à frente. Então uma nota mais aguda, você vai tocar uma nota à frente, uma nota a mais. O seu som vai ficar melhor, a sua articulação mais limpa e mais rápida, a flexibilidade mais rápida. É muito importante vocês terem uma boa embocadura, respirar do jeito correto e estudar o trompete, para evoluir nesse instrumento e, através da evolução, conseguir tocar notas mais agudas no trompete. Mas por que então que essas três coisas geram esses benefícios e geram esses resultados? Gente, o que faz o som no trompete? É o conjunto da embocadura somado ao ar. Porque só a embocadura, ó, não dá para tocar trompete assim, ó. Só o ar, também não dá para tocar trompete. Os dois, as duas coisas, sim, funcionam juntas. As duas coisas funcionam juntas. A embocadura mais o ar te faz ter esses resultados, te faz entender o trompete da maneira certa. E o estudo vem para quê? Para evoluir. O estudo vem para deixar a sua embocadura melhor, a sua respiração mais consciente, para você conseguir usar mais compressão e tocar as notas agudas, menos compressão do ar e tocar as notas mais graves, para que você controle a abertura labial da sua embocadura, para tocar os sons agudos, né, as notas agudas com som potente ou com pianinho, para que você tenha uma boa sonoridade, para que você tenha, sabe, uma boa facilidade para tocar os agudos. Então, os maiores benefícios e resultados que a embocadura, a respiração e o estudar o trompete vai te trazer é que você vai tocar trompete bem em toda a região. Porque tem um monte de trompetista aí que toca agudo pra caramba. Mas você pede pra ele tocar uma melodia no grave, no médio, fica horrível.
o som é feio, a articulação é suja, o cara não consegue tocar com a embocadura normal porque ele tem que mudar a embocadura para tocar o agudo. Então isso não é legal, isso não é legal e a gente precisa ter isso aí, certo? Dentro do nosso estudo. E mais uma coisa, eu vou ensinar no final dessa live, eu vou ensinar para vocês um estudo que vai ajudar a corrigir problemas de embocadura, que vai melhorar a saúde da embocadura de vocês, que vai melhorar a respiração, que vai fazer vocês respirarem da maneira correta e é uma ótima maneira de estudar para tocar mais leve e mais fácil. Fica comigo até o final dessa live porque no finalzinho, depois de explicar tudo que é necessário para fazer esse exercício, eu vou passar esse exercício para vocês com bastante calma, com bastante atenção, para que vocês consigam ter esses resultados. Então é muito importante que vocês busquem esses resultados, busquem esses benefícios para tocar trompete bem em toda a região e, claro, na região aguda que a gente tanto sonha em tocar. Mas o que acontece? Se eu, não quero dar trela pro Pedrinho, eu não vou escutar isso que ele tá falando, não quero saber de embocadura, não quero saber de respiração, não quero saber tocar mais leve. Eu vou comprar um bocal. Vou comprar um bocal lá pra tocar as notas agudas que eu vou conseguir, eu vou comprar um bocal milagroso, eu vou comprar o bocal do Maynard Ferguson e eu vou tocar que nem o Maynard Ferguson. Não vai. Não vai mesmo. A única coisa que vai acontecer, se você continuar fazendo isso que você está fazendo e não investir nessas três coisas, na sua embocadura, na sua respiração e no seu estudo, é que você vai continuar machucando a sua embocadura, vai continuar usando mal o seu ar, você não vai evoluir, você vai apertar o bocal na boca, você não vai sair do nível que você tá, o seu som vai continuar ruim, você vai continuar com a sua resistência baixa, não vai conseguir tocar muitas músicas. Não dá para vocês ignorarem essas três coisas. Se vocês não fizerem essas três coisas, não corrigirem essas três coisas, não ter uma boa embocadura, uma boa técnica de respiração, não respirar corretamente, não estudar o trompete da maneira mais eficiente possível, vocês não vão conseguir tocar notas mais agudas no trompete. Eu não queria estar dizendo isso aqui, eu queria dizer para vocês que se vocês comprassem um bocal X ou Y, vocês iam conseguir tocar notas agudas. Eu queria dizer para vocês que é só pegar e, sei lá, espremer limão no bocal que toca as notas agudas. Mas não é meio assim, sabe? Não é desse jeito que a gente vai conseguir evoluir. Não é dessa maneira que nós vamos conseguir evoluir. Então, gente, vamos caminhar aqui para a fase onde eu vou mostrar para vocês o estudo que vai fazer com que vocês melhorem a embocadura, melhorem a respiração e estudem da maneira mais eficiente possível no trompete. Primeira coisa, aonde os trompetistas mais erram nessas três coisas, é não estudar um exercício que trabalhe embocadura, coluna de ar e tocar mais leve, tocar com mais facilidade. Por exemplo, tem muita gente mesmo, que estuda muita flexibilidade. Só que não estuda flexibilidade pensando no ar, pensa no movimento da língua só ir na boca. Não vai ter resultado. Tem muita gente que passa horas tocando notas longas, mas não para prestar atenção para tocar essas notas longas mais fáceis, com mais leveza. Então, não adianta você estudar um exercício que vai trabalhar só a embocadura, só o ar, só o tocar mais leve. Não, tem que ser todas as coisas. Temos que estudar um exercício, ou melhor, temos que estudar exercícios, a maior parte dos exercícios que ajudem na nossa embocadura, que melhorem a nossa maneira de respirar e que faça a gente tocar mais leve. Então a gente precisa conhecer um exercício como esse e eu vou ensinar um exercício como esse para vocês daqui a pouquinho. Já na live aqui eu vou passar esse exercício para vocês e vocês vão ver como é um exercício que trabalha a embocadura, a respiração e o tocar mais leve. Um exercício só que trabalha tudo isso. E vocês vão ver como vocês fazem diversos exercícios que não juntam tudo isso. Não, sabe, não ajudam a gente para isso. E por onde a gente deve começar o nosso estudo unindo a embocadura, a respiração e o tocar mais leve? Gente, no aquecimento. Toda vez que a gente vai começar um novo estudo no trompete, a melhor maneira da gente começar esse novo estudo é no aquecimento. Lembrando, não estou falando de começar um novo exercício. O estudo, a maneira de estudar no aquecimento. Porque no aquecimento a gente tem de fazer notas longas, a gente faz vibração labial, fazemos vibração no bocal, tocamos exercícios de fluência, né? Pequenos trechos de exercício de fluência para a gente conseguir tocar mais leve, para a gente controlar a nossa coluna de ar. Por isso que a gente coloca o como fazer já no aquecimento. Notas longas e fluências, que é o que a gente usa no aquecimento, é o melhor lugar para a gente começar a colocar isso em prática. Para olhar o espelho e falar, nossa, será que eu tô com a minha embocadura correta? Tô prendendo o canto dos lábios, né? Ou tô tocando assim,
Não, tô tocando aqui. Tô fazendo bolsa de ar? Ou tô tocando sem bolsa de ar? Tô tensionando o queixo? Ou tô deixando o queixo esticado para baixo? Tô mexendo a movimentação do trompete ou tô mantendo o trompete alinhado? Só aí a gente já resolveu a embocadura. Respiração, e agora que eu passo a dica. Pô, respiração, gente do céu. Respiração, independente da técnica que você use. Respira do jeito certo. Antes de mudar de técnica de respiração, antes de pensar em técnica de respiração, vê se você respira do jeito certo. Quanto trompetista que vai tocar e respira com o nariz? Não, respira com a boca. Sabe, além da embocadura, vê se você está respirando corretamente. E outra, na hora de aquecer, de estudar trompete, empurre o trompete para frente e não puxe ele contra os lábios. Essa aqui é uma dica muito boa. Ao invés de você estudar pensando nisso aqui, você estuda pensando nisso aqui. A sua boca vai até o trompete e não o trompete que vem até a boca. Isso muda tudo. Então, por onde começar a estudar esses exercícios que unem as três coisas? No aquecimento, nas notas longas, na fluência, mas como? Pensar nisso. Pensar em manter a embocadura correta e use o espelho para manter a embocadura correta. Pensar em respirar profundamente, certo? Sempre respirando com a boca e toque, estude, aqueça, empurrando o trompete para frente, aliviando a pressão do bocal contra os lábios. Dessa forma, vocês vão conseguir tocar de forma cada vez mais fácil. E qual que é o melhor momento da rotina de estudos para estudar exercícios com foco em embocadura, respiração e tocar mais leve? No início da rotina. Terminou seu aquecimento, dê um tempinho de descanso, comece a sua rotina fazendo exercícios de fluência, de flow, como a gente chama, e de notas longas, mas pensando em olhar o espelho e ver se a sua embocadura está padronizada, se a sua embocadura está certinha, se o queixo está esticado, se o canto dos lábios está devidamente preso, se você não está fazendo bochecha. Vê se você está inalando o ar com a boca aberta, ao invés de puxar o ar com o nariz, então respirar, certo? Com a lateral aqui da boca. E na hora de tocar, estudar para tocar mais leve. Aquecer e estudar para tocar mais leve. Então empurre o trompete para frente e faça a boca ir em direção ao bocal, em vez do trompete ir em direção à boca, certo? Em vez do bocal em direção à boca. Não, leve a boca em direção ao bocal, que vai ser muito mais fácil, certo? É hora então de passar esse exercício, aonde iremos então estar unindo a embocadura com a respiração, com o tocar mais leve. Então, seja no começo da sua rotina ou até mesmo no seu aquecimento, você vai fazer um exercício simples de escalas. Como assim? É um exercício de escala, mas a gente vai mudar a ordem das notas. Em vez de a gente fazer, né? Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, a gente vai fazer 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, sempre a gente pula uma nota e volta uma, pula uma nota e volta uma, para fazer o famoso exercício de terça, certo? Só que esse exercício, por si só, ele não vale de nada. Como que a gente vai fazer esse exercício de terças dar resultado na nossa embocadura, dar resultado no nosso ar e na nossa maneira de tocar mais leve? Primeiramente estudar com espelho. Estudar com espelho para você ver a sua embocadura. Eu tô me vendo aqui na câmera do Instagram, aqui embaixo, então eu tô vendo aqui, ó, minha embocadura certinha, ó. Aí, ó, certinho do jeito que eu toco, tá perfeito, tá legal, tá tudo no lugar bonitinho. Não preciso me preocupar quanto a isso, ó, tem perna longa aqui, hein? Peguei. Então não preciso me preocupar quanto a isso, ó. Embocadura, eu tô olhando aqui na câmera. Então embocadura eu resolvo como? Olhando o meu espelho. Ar, agora uma hora grande sacada. Respira com a boca aberta. E na hora de colocar a primeira nota, de tocar a nota Dó, vocês vão usar o Fó, para tocar bem leve. Então vai respirar com a boca e na hora de colocar o ar para fora, vai colocar o ar bem leve. E vai fazer o exercício em piano, certo? Piano, sem deixar a coluna de ar falhar. E a gente vai subir até o Dó agudo e depois vai voltar em terças. Então, respira profundamente, usa a boca para respirar, então usa a vogal O ou O para respirar. Ataque a primeira nota só com o vento, só com Fó e faça o exercício ligado e o mais piano que der, afastando o trompete da boca.
Olhando no espelho, você arruma a sua embocadura e deixa a embocadura padronizada. Respirando com a boca e usando o Fó para atacar a primeira nota, o ar também vai entrar no lugar. E a terceira coisa, quando vocês tocam piano, vocês já são obrigados a tocarem leve. Quando a gente estuda piano, a gente é obrigado a tocar leve no trompete. Mas além do piano, a gente vai pensar em fazer ainda o mínimo de esforço possível. Tirando esse pisto aqui que tá me atrapalhando. Levinho, conectadinho, bem pianinho. A descida. Fez isso, Dó maior, vai subindo de meio em meio tom até a nota mais aguda que você conseguir tocar sem forçar. Então vai subindo. O legal é que, se vocês fizerem lento e pianinho, aí vocês conseguem focar mais em tocar cada vez mais leve. E vai até onde vocês conseguirem tocar sem forçar. Eu consigo tocar até o Dó oitava acima, né? Então, uma oitava acima do primeiro exercício, sem forçar nada. Não. Até esse Dó, eu vou sem forçar. A partir daí eu começo a forçar, então eu interrompo o exercício. Então lembre disso, usa o espelho para estudar esse exercício. Então coloque o espelho na sua frente, ou vá na frente do espelho, olha a sua embocadura, vê se a sua embocadura não tem nenhum problema, se a sua embocadura não está complicada em nada. Preste atenção, respire com a boca usando o O ou O. Exale sempre com F, com Fó, para não atacar a primeira nota, toque o mais leve possível, empurrando o trompete para frente. Se vocês fizerem tudo isso, eu tenho certeza, mas eu tenho certeza absoluta, que vocês vão conseguir tocar notas mais agudas no trompete, porque vocês vão estudar essas três coisas juntas, que é a embocadura, a respiração e, claro, também fazer isso aí pensando em tocar mais leve, afastando o bocal na boca. Quais efeitos colaterais que isso funciona? Estudou errado. Se você estudar isso aqui errado, seu lábio vai zoar, seu lábio vai inchar, você vai apertar demais o bocal na boca, sabe? Então não tem como, vai acabar dando jazz. Estudou errado, você vai sentir que estudou errado. Estudou certo, fica tudo confortável, fica tudo mais leve de tocar e tudo muito mais fácil de tocar. Então vocês têm que pensar nisso. Estudar uma coisa da maneira errada vai gerar efeitos colaterais negativos. Vai inchar a boca, vai zoar os lábios, vai apertar demais o bocal, você vai ver que ficou vermelho aqui fora, vai ver que cortou aqui dentro. Estudou certo? Não tem marca, você sente seu lábio super bem e você sente cada vez mais e mais facilidade para tocar, tá bom? Mas, gente, esse aqui foi um dos exercícios que eu costumo ensinar para os meus alunos. Existem diversos outros exercícios, técnicas de estudo, e é um exercício que une embocadura, respiração e tocar mais leve. Mas eu conheço e tenho diversos outros exercícios, métodos completos para conseguir unir essas três coisas no estudo.